que vocês possam estar mandando esses e-mails com as dúvidas no gestão@exactus.com.br, tá? Que daí é um sistema que a gente tem que trabalhar caso a caso, tá? Então, cadastros de unidades de negócios, tá? De empresas, no caso aqui eu já tenho 2 unidades previamente cadastradas, tá? Então, o cadastro aqui é um cadastro basicamente com os dados do CNPJ desses clientes, tá? CNPJ, tá? A empresa, qual ela é, grupo empresarial, se tem KENAI, qual que é o KENAI dela, tá? Natureza jurídica. Aí aqui essas informações são de acordo com o CNPJ. Então, no caso aqui eu tenho 2 cadastros de 2 unidades de negócio, tá? Cadastro aqui dos responsáveis, né? Então, tem alguns responsáveis aqui já cadastrados para depois sair na emissão dos relatórios. As atividades, tá? Também consigo separar aqui quais são as atividades que esse grupo empresarial desenvolve, porque aí depois eu também consigo ter consolidação dessas atividades aí via relatório, tá? Cadastros de moedas e índices, isso aqui na verdade não é uma coisa mais usual, né? Já está em desuso faz algum tempo, mas ainda tem no sistema para possível indexação, tá? Porque como nós estamos imaginando aqui trabalhar com um nicho de empresa um pouco maior, né? De um porte grande, então pode ser que essas empresas elas precisem do processo de indexação. O que seria o processo de indexação? É a conversão das demonstrações contábeis para outras moedas, como euro, dólar, por exemplo, tá? Cadastros de município, tá? Então aqui também já tem alguns cadastros previamente feitos aqui, vou informar o código do IBGE aqui no caso para Londrina, que é o que eu sei de cabeça. O menu segurança, tá? Então o menu segurança é para fazer cadastro aqui de usuários, tá? E trabalhar também o perfil e os direitos de usuários, tá? Então determinando aí o que cada usuário ou grupo de usuário pode ou não utilizar aqui dentro do sistema. Então, vamos entrar aqui agora na gestão contábil propriamente dita, tá? No sistema contábil de fato. E para iniciar, eu já vou começar aqui mostrando para vocês a parte do plano de contas, tá? Que é o grande diferencial do que nós temos hoje para o top. Tá? Então, aqui na Tratatus, o plano de contas ele pode ser trabalhado da maneira que a gente desejar. Tá? Então, entrando aqui no menu plano de contas, estrutura, tá? Já tem aqui uma prévia aqui, né, de uma estrutura de plano de contas, tá? Então, podemos ver que a gente pode trabalhar aqui com contas, por exemplo, do que tem no plano referencial, tá? 1.1.01, e aqui a gente consegue determinar uma máscara e fazer o plano de contas da maneira com que a gente desejar, tá? Então, no caso, esse é um plano de contas aqui, tá? Onde eu defini o valor 0, tá? Que tudo que começa com 0 para as contas de controle, tá? O que são as contas de controle? No caso aqui é o que eu vou utilizar para fazer implantação de saldo, reabertura do exercício, valores que eu tenho a regularizar na minha contabilidade. Está definido o valor 1 para tudo que for o ativo, tá? Com todas as subdivisões aqui que no caso esse cliente desejou fazer. Deixa eu ir passando aqui. O valor 2, para tudo que for passivo, tá? Passivo e patrimônio líquido.
e valor 3 para tudo que for resultado, tá? Então, tem uma diferencinha aí que nós estamos acostumados com o top, né? Que é 1 para ativo, 2 para passivo, 9 para resultado. Então, aqui nessa plano de contas aqui, por exemplo, a gente quis trabalhar 0 para as contas de controle, né? Que são as contas de reabertura, de valores a regularizar. 1 para ativo, 2 para passivo e 3 para resultado. Tá? Não e o resultado aqui, eu estou trabalhando toda a minha conta de resultado no valor 3, que comece com o dígito 3. Porém, nada impede que eu trabalhe o 3 como receita, o 4 como despesa, o 5 como custo, ou o inverso, tá? O 4 como custo, o 5 como despesa. Então, o sistema ele permite que eu faça uma subdivisão um pouco maior e mais detalhada se for o intuito do cliente, tá? Ah, tá. Tem uma pergunta aqui de onde define a máscara do plano de contas. Esse aqui é o próximo que eu vou mostrar aqui, tá? Então, eu só quis antes mostrar aqui para vocês, tá? Essa prévia aqui, de como o plano de contas ele pode ser estruturado. E agora a gente vai entrar aqui na aba parametrização da conta, onde nós temos a definição da máscara propriamente dita, tá? Então, a definição da máscara do plano de contas, ela tem que ser uma coisa muito bem trabalhada com os clientes, tá? Porque todo o sistema, toda a utilização do sistema, desde a implantação até o fim da vida dele dentro da empresa, ele depende muito dessa parametrização de máscara de plano de contas. Então, ela tem que ser uma coisa muito bem estruturada, tá? Na verdade, esse aqui seria a única coisa que teria que ter uma atenção um pouco maior mesmo na hora de fazer a implantação, tá? Então, no caso, nós tratamos aqui a hierarquia, tem flexível e rígida, tá? Qual que seria a diferença? A hierarquia flexível, ela vai permitir que eu faça lançamentos contábeis sem ser no último nível, tá? Então, por exemplo, se for a flexível, se eu quiser fazer aqui no ativo, por exemplo, no quarto nível da minha conta contábil, eu já consigo fazer o lançamento contábil. Se eu tratar como rígida, obrigatoriamente eu vou ter que fazer o lançamento contábil na conta de último nível, tá? Então, a gente eu gosto muito de comparar algumas coisas com o top, né? Então, nós somos acostumados lá no top a fazer sempre lançamento na conta de último nível. E aqui a Tratax, ela nos proporciona não fazer no último nível se eu quiser, tá? Então, a gente trata aqui como hierarquia flexível e eu posso fazer lançamento contábil em qualquer nível aqui da minha conta contábil. Tá? Então, no caso, eu defini aqui 4 níveis, tá? Desculpa, deixa eu só... Né, sobre a máscara do plano de contas ainda, ela é trabalhada então com o símbolo alfanumérico, o símbolo sustenido, tá? Seguido de ponto, tá? Então aqui eu tenho um dígito, 2 dígitos, mais 2 e mais 2, tá? Então a máscara ela vai ser sempre trabalhada com a simbologia do sustenido, tá? Então no caso aqui eu defini o valor 0 para minhas contas de controle, tá? Que são aquelas contas de valores a regularizar, implantação de saldo, esse tipo de coisa. E definir 4 níveis para essas contas de controle. Defini aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 níveis para o valor 1, tá? Que é tudo que comece com o dígito 1, para minhas contas de ativo. Valor 2 mais 6 níveis para as contas do passivo. E o valor 3 mais 6 níveis para as contas de resultado. Tá? Então, como eu falei para vocês, nada impede que eu trabalhe aqui no valor 3 as receitas, no valor 4 as despesas, no valor 5 os custos, no valor 6 as provisões, por exemplo. Tá? Então,
A hierarquia aqui do plano de contas, ela permite que a gente trabalhe da maneira com que a gente desejar, tá? E essa estrutura do plano de contas, tá? Essa máscara aqui que a gente define quando vai começar a utilizar o sistema, ela é como se fosse a espinha dorsal da contabilidade. Tá? Então, ela é uma máscara que ela vai ser usada para todas as unidades de negócio do grupo empresarial que a gente estiver implantando. Tá? Então, aqui é o que é comum a todas as empresas. Certo? Depois, nós podemos ter também, tá? Num nível de detalhamento um pouco maior, tá? Aqui são as contas da estrutura, tá? Que é aquilo que eu já mostrei para vocês, que é comum a todas as empresas. E depois, em um nível de detalhamento um pouco maior, nós podemos trabalhar aqui com conta do grupo empresarial, conta da empresa e conta das unidades de negócio. Tá? Então, assim, ele tem uma gama bem grande aqui da gente trabalhar com esses clientes. Tá? Porque como que eu trataria, por exemplo, aqui contas de unidades de negócio? Tá? Então, eu abri aqui, por exemplo, nessa unidade de negócio que eu estou logado aqui, eu tenho os bancos aqui, né? Bradesco, HSBC, Santander. Os bancos dessa unidade de negócio podem não ser os mesmos bancos das outras unidades de negócio. Então, aqui na contas da unidade, eu consigo tratar o que seria particular de cada unidade de negócio. Tá? Vamos imaginar uma outra situação aqui. Uma holding que contempla duas empresas. Tá? Uma indústria e uma empresa de serviços, por exemplo. Os fornecedores da indústria não necessariamente serão os mesmos da unidade de serviço. Nesse caso, aqui em contas da unidades de negócio, eu conseguiria trabalhar na empresa da indústria somente os fornecedores da indústria e na empresa de serviço, prestadora de serviço, somente os fornecedores de serviço. Por que eu faria essa diferenciação? Porque se eu precisasse de um balancete, por exemplo, separado por unidades de negócio, eu conseguiria ter na de serviço só o que for de serviço e na indústria só o que for na indústria. E depois eu consigo ter um balanço consolidado de todo o meu grupo empresarial. Ou seja, ele apareceria nesse caso para mim tanto as de serviço quanto os fornecedores da indústria. Certo? Então, o sistema ele tem uma variedade grande para trabalhar aqui, que ele poderia ser subdividido da maneira com que o cliente desejar, tá? Então, a gente está tratando isso na Exactus esse ano como uma oportunidade grande, tá? Para as nossas centrais de atendimento, porque talvez é um produto que a gente consiga abordar empresas que talvez nós não tenhamos conseguido até hoje. Tá? Então, esse produto ele pode sim ser uma porta de entrada para uma grande empresa. Tá? Desde que tenha uma aderência bacana, seja avaliadas as necessidades do cliente e visto que realmente o sistema pode atender esses clientes, ele é um sistema que, uma vez implantado, ele tem muita pouca demanda de suporte, que ele é um sistema bem consistente e é difícil dar problema, tá? Porque ele já é um sistema em banco de dados, tá? Então, ele é um sistema bem tranquilo assim, para ser trabalhado. Então, nós temos aqui o menu das implantações de saldo, tá? Então, no caso, foram feitos, né? Vou abrir aqui, tá? Pode ver que a conta de contrapartida, no caso, ela foi utilizada aquelas contas de controle, tá? Saldo de abertura do exercício. Então, aqui é a implantação de saldos, tá? Estou implantando aqui tudo que é débito, tudo que é crédito, ou seja, essas contas de controle, elas sempre são contas que tendem a estar zeradas ao final de cada exercício. Tá? Então, tem as implantações aqui a débito e as implantações a crédito, tá? De maneira com que todo débito tem um crédito, então sempre essas contas de controle estarão zeradas.
Importação de plano padrão, tá? Se a gente tem já pronto aqui no sistema alguns planos padrões, tá? Que outro ramo de atividade que a Tratactus ela vai... Ó, tô lendo uma pergunta aqui. É do Jaime, tá? Se a Tratactus ela pode ser usada para escritório de contabilidade, para cadastrar várias empresas distintas e cada um com seu plano de contas próprio. Em caso afirmativo, tem como copiar cadastros para outras empresas? Bom, tem como sim, tá, Jaime? Então, assim, a Tratactus, ela pode ser usada para escritório de contabilidade? Pode, tá? Por que pode? Porque a gente pode trabalhar a máscara de plano de contas aqui da maneira com que a gente quiser. Só que, normalmente, ela não é muito utilizada aqui para escritórios de contabilidade, porque na estrutura da Tratactus aqui, ela não tem integrado a escrita fiscal e a folha de pagamento, tá? Então, ela é um sistema que ela tende a controlar mais a parte contábil, tá? Pelo menos hoje é dessa maneira. Então, como ele não tem já integrado aqui junto a folha de pagamento e a escrita fiscal, acaba não sendo uma coisa tão viável. Pode ser utilizado? Pode. Tá? Só que quando a Tratactus foi criada, não era o objetivo principal dela. Tá? O objetivo era ser um outro produto mesmo, para a gente conseguir trabalhar outras frentes de mercado com esse sistema. Tá? Então, a Tratactus, ela também pode atender planos de saúde, tá? Porque ela também tem a geração do arquivo para a ANS, tá? Que é a Agência Nacional de Saúde, e a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, tá? Por que a ANS e a ANTT? Porque ela tem uma lei que diferencia o plano de contas dessas empresas, tá? E como a Tratactus ela é essa máscara aberta, então a gente pode tratar isso da maneira com que a gente quiser. Aí faz com que a gente possa realmente atender essas empresas enquadradas aqui na NTT, tá? E na ANS. Bom, o Marcelo Bitwork está me perguntando aqui, tá? Como é que faz quando usa a folha de pagamento e a escrita fiscal? Hoje é por importação, certo? Hoje a escrita fiscal gera os lançamentos, tá? Então, por exemplo, para o top já existe uma ferramenta que já faz essa conversão para importação na Tratactus, tá? Mas o sistema da Tratactus em si, ela é apenas um sistema contábil, tá? Então, ó, eu entrando aqui no menu Tratactus, administração e gestão contábil, tá? Então, ela dentro da Tratactus, ela não contempla a folha de pagamento e a escrita fiscal, tá? Até peço que caso vocês vão tendo sugestões ou reclamações, tá? Que vocês possam enviar isso no e-mail gestão@exactus.com.br, para que juntamente com a nossa diretoria a gente possa estar avaliando, tá? Todas essas possíveis sugestões, reclamações, críticas, tá? Realmente a gente esse ano é para absorver esse tipo de coisa, para a gente até propor realmente algumas melhoras aqui no produto, tá? Bom, voltando aqui então, importação de plano padrão, tá? Temos aqui da ANS, da ANTT e atividade comercial em geral, tá? Então, imaginando aí que vocês possam comercializar esse produto, a gente já dispõe desses planos padrões aqui para não ter que começar realmente do zero, tá? Para pelo menos já ter um ponto de partida aí para startar os serviços nos clientes com uma máscara já pronta por nós aqui da Exactus, tá? Ajuste do plano, tá? Aqui se eu tiver ajustes de realizável a longo prazo e ativo permanente, tá? Para trocar as nomenclaturas, tá? Se for o caso.
para fazer as adequações conforme aqui a resolução do CFC 1152 de 2009, tá? Que começou a vigorar aí algumas alterações no plano de contas. Então, o sistema ele já faz essa adequação do plano de contas para nós com as nomenclaturas de acordo com a instrução normativa aqui do CFC, tá? O Júlio tá me questionando aqui, tá? Também tá. Deixa eu até agradecer, né, a participação aqui e colaboração de todo mundo aqui nas perguntas, tá? Que realmente é um produto bacana que nós temos, que vocês, centrais de atendimento, têm que olhar isso como uma oportunidade e com um olhar crítico mesmo para que a gente possa juntos melhorar esse produto, tá? Então o Júlio está me falando aqui que sem a folha de pagamento é escrita fica um ponto cego e um trabalho um pouco maior. Bom, pensando no top, tá, Júlio? Nós já temos as ferramentas de conversão, tá, para Tratactus. Então ela não seria talvez um trabalho um pouco maior, sim, mas é um trabalho que talvez os clientes até estejam dispostos a ter esse trabalho um pouco maior, tá? Porque existe algumas, como é que eu posso falar? Alguns casos específicos lá, que ela tem que trabalhar esses planos de contas de maneira diferente, tá? E aí a Tratactus vai proporcionar isso. Então a gente tem que ver a Tratactus como uma possível ferramenta até de retenção para os clientes, né? De repente uma solução paliativa aí que talvez hoje vocês não tinham para esses clientes que agora a gente possa passar a ter, tá? O Marcelo está perguntando se está sendo gravado, tá? Então está sendo gravado, depois vai ser disponibilizado o link para vocês. O Júlio também está me perguntando aqui de uma advogada que está pedindo demonstração para uma holding, tá? A Tratactus, ela é baseada exatamente numa holding, tá? Toda a estrutura dela aqui é feita visando holding, tá? Então a gente teria sim esse produto aqui para apresentar para ela. Aí eu peço que no gestão@exactus.com.br vocês mandem isso lá, se tiver alguma demonstração já meio que no jeito aí, para daí a gente tá adequando nossas agendas aqui, para daí a gente poder estar fazendo essas demonstrações para os clientes de vocês, tá? Exportação, tá? Então aqui se eu quiser fazer exportação para IFD, tá? E exportação de arquivo texto em geral desses planos de contas, tá? E aqui também fazer importação, tá? Então, como a máscara desse plano de contas ela é uma máscara aberta, que a gente pode trabalhar da maneira que a gente quiser, até a gente pensar na migração de outros softwares para Tratactus, ela é uma coisa não tão complexa, talvez, quanto seja até no próprio top, né? Que nós tem no top, quando tem uma conversão de outro software, temos que fazer uma planilha de para lá, e converter todo o plano de contas do cliente para o plano do top, né? Que é aquele com 7, 9 ou 16 dígitos, né? É uma estrutura um pouco mais rígida, ela não permite tanta flexibilização. Então, aqui não. Aqui, se de repente o cliente já usar um sistema que ele já tem um padrão de plano de contas 1.01, 1.001, da maneira que for, nós conseguimos definir a máscara lá do plano de contas de acordo com o que ele já usa e trabalhar daí a importação desse plano de contas dos clientes da maneira com que ele venha dos outros softwares, tá? Centro de custos, tá? Então aqui está definido uma estrutura para centro de custos, tá? Mesma coisa, tá? Do valor aqui do 1 ao 9.
e qual é a minha estrutura do centro de custos. Também fazendo comparativo aqui com o top, né? Que nós temos lá 2, 3 dígitos para centro de custos. Na Tratax, nós podemos trabalhar o centro de custos da maneira com que a gente desejar. Tá? Então, no caso aqui, eu estou usando 4 níveis para centro de custos. Abri o menu ajuda aqui sem querer. Centro de custos, tá? Então, mesma coisa. Tudo que vocês olharem aqui, ó, tanto na parte de plano de contas, quanto de centro de custos, nós temos contas da estrutura, do grupo empresarial, da empresa e das unidades de negócio. Tá? Tudo baseado aqui numa rede. Então, o que está em contas da estrutura é a espinha dorsal do centro de custos dessa rede. Ou seja, o que é da estrutura é uma coisa válida para todas as unidades de negócio. Tá? Mas também a gente pode ter aqui a subdivisão disso por grupo empresarial, por empresa e por unidades de negócio. Tá? Então, por unidades de negócio aqui, vemos que a gente não tem nada. Tá? Eu abri ela. Se fosse cadastro de centro de custos por unidade de negócio, ela apareceria aqui na conta, tá? Ela apareceria unidade e não estrutura. Então aqui eu tenho uma estrutura única aqui para todas as minhas unidades de negócio, tá certo? Cadastro de rateio, tá? Então eu já tenho aqui alguns rateios aqui previamente cadastrados, tá? Quais são os percentuais que eu quero jogar de certa despesa para certo centro de custo, tá? Então, no caso aqui, eu defini aqui a água, né? No caso aqui, a minha despesa da água. E os percentuais que eu quero jogar para cada centro de custo, tá? Então, depois também a gente pode fazer esses cadastros de rateio. Ele aqui é de uma maneira bem abrangente, tá? E aí a gente pode estar vindo a fazer esse processamento desses rateios da maneira com que o cliente desejar, tá? Consulta total no período, tá? No caso aqui eu vou definir um exercício para ver os rateios, tá? Separado aqui por meses, tá? Então aqui os percentuais, né? Até totalizar 100%, como é que eu quero definir esses rateios. Peço a gentileza que aguardem um minutinho, só para eu estar pegando uma água aqui, tá? Eu já volto.
Oh, desculpe pela ausência, tá? Só fui pegar uma água aqui, já vamos retornar aqui com a nossa demonstração. Então aqui é cadastro de rateio, tá? Bem semelhante ao que a gente já tem no top, tá? Também, né? A gente definir lá certas despesas, né? E ratear isso, no caso aqui, para centro de custos, tá? Um percentual para cada centro de custo. Propriedades para rateio, tá? Aqui não tem a necessidade, tá? Então a gente consegue definir aqui o mês inicial janeiro, mês final fevereiro, informar o lançamento padrão do aluguel e depois vir informando quais são os valores de cada mês. Tá? Só fazendo uma analogia para todo mundo entender, é algo semelhante ao lançamento mensal que nós temos lá dentro do top, tá? Informações explicativas, tá? Para fazer alguns cadastros aqui, apenas para nível de informação explicativa mesmo dentro da empresa, tá? Não para figurar em relatório e tal. Menu movimentos. Manutenção. Seria, no caso, a manutenção, fazendo novamente aqui uma analogia com o top, a nossa tela de lançamento mensal, tá? Então, eu posso incluir aqui um lançamento. Primeiro, eu tenho que definir se ela é partida simples, partida dobrada ou partida múltipla, tá? E fazer aqui a inclusão de um lançamento contábil, tá? Então, a tela em si aqui do lançamento contábil não tem tanto mistério, tá? É uma tela de lançamento contábil que a gente já está habituado, que eu vou definir a data do meu lançamento contábil, tá? Vou do 2016, por exemplo. Informar qual que é o lançamento padrão, tá? Se ele vier a existir, tá? Aí, passando com o tab, ele já me traz preenchido aqui todas as informações, de acordo com o cadastro de lançamento padrão que eu já fiz anteriormente, apenas agora para eu vir e informar aqui os valores, tá? No caso aqui eu tô com uma data aqui não válida, tá? Mas aí não tem, aqui era mais para efeitos de demonstração mesmo, tá? Nessa própria tela aqui de manutenção do lançamento contábil, tá? Então, eu coloquei o filtro aqui do mês de 2016. Tá? O Paulo Gamba tá falando aqui, tá? Para ajustar essa parte aqui da manutenção dos lançamentos contábeis, para permitir que seja feita em qualquer ano, tá? Então, a gente pode pedir sim, tá, Paulo, essa solicitação de melhoria lá. Só peço daí que você reforce isso lá no e-mail para mim, tá? No gestão@exactos.com.br, para que depois eu possa tá passando isso pro nosso analista aqui, beleza? Mas aí é uma coisa que a gente já avalia também. Então, eu coloquei um filtro grande aqui, tá? Na própria tela de manutenção do lançamento contábil aqui. E para dar um pesquisar aqui, ele já me traz os lançamentos contábeis que eu possa ter aqui nesse período. Deixa eu colocar aqui um filtro um pouco maior, que eu acho que eu tenho mais lançamentos. Tá? Coloquei um filtro um pouco maior aqui. Então, na própria tela, ele já me traz todos os lançamentos que eu tenho aqui nesse período informado, tá? Para pesquisar por algum histórico, tá? Tem a opção da lupinha aqui em cima, para visualizar, tá? E daí tá pesquisando, né? Mas se eu colocar o mouse
na coluna que eu desejo, tá? Então, por exemplo, aqui, histórico, e eu for digitando pagamento, ele já vai me trazendo o que eu tenho aqui de pagamentos, tá? Então, a maneira de busca aqui da Tratax, ela é um pouquinho diferente, tá? Talvez por valor, né? 44, 815, 47, por exemplo. Aí ele já vai me trazendo esses lançamentos. Tá certo? Então aqui tá só para a gente finalizar essa tela. Não, nessa tela, Júlio, ele não tem a opção, tá, de conciliação contábil e bancária, tá? Isso aí é depois. Deixa eu até ver se contempla aqui a conciliação. Na verdade, a conciliação mesmo, ela não tem ainda, tá? Novamente eu digo para vocês, tá? Todas essas possíveis... bom, não tem conciliação bancária e contábil? Fica a dica? Com toda certeza, tá? Reforce isso lá por e-mail, que daí a gente vai... essa aqui está sendo a primeira webinar desse sistema com as centrais de atendimento, tá? Então, a gente pretende usar essa força para daí tá conversando aqui com a nossa diretoria, para daí a gente fazendo implementações e melhorias no produto, de acordo com as solicitações de vocês mesmo, tá? Nós temos que primeiro passar isso para vocês, a partir do momento que vocês olharem, instalarem, testarem e avaliarem, aí vocês podem até nos ajudar aí nessas possíveis sugestões para a implementação, beleza? Bom, deixa eu voltar aqui então na tela de manutenção, tá? Então nessa própria tela de manutenção que a gente vai fazer a busca aqui por lançamentos contábeis, certo? E também para clicar no botão de incluir para fazer a inclusão desses lançamentos contábeis, tá? Lote de partida simples, né? Hoje em dia, as próprias obrigações da Receita Federal já não permitem mais, né, essas partidas simples, então ela é uma coisa que está em desuso, tá? Mas ainda assim, né, tem clientes que acabam utilizando esse método de lançamento, que ele pode ser feito aqui nesse lote de partida simples, onde vai ficar mais fácil para o cliente visualizar os débitos para depois comparar com o crédito ou o inverso, comparar os créditos com o valor que ele vai ter a débito, tá? Regime de caixa, tá? Que a gente já não habilitou, mas a contabilidade aqui, ela também, até por ser só o sistema contábil, né? Ela vai trabalhar aqui em tanto o regime de caixa quanto o regime de competência, tá? Da mesma maneira. Recuperação, tá? Aqui é para fazer a recuperação de possíveis lançamentos excluídos, né? Então a gente tem lá o parâmetro para salvar os lançamentos excluídos, semelhante a algo que a gente já tem no top mesmo, tá? Aí aqui a gente pode fazer ou a recuperação, tá? Ou a recuperação desses lançamentos excluídos, ou a eliminação definitiva desses lançamentos. Exportação, tá? Aqui para a gente fazer exportação de lançamentos, tá? Mas que acaba não é muito o caso, né? A contabilidade ela é mais para fazer importação do que exportação, né? Aqui a importação que eu falei para vocês, tá? Que daí o top também já tem a ferramenta, tá? Para a gente estar trabalhando essas conversões, no caso de lançamentos contábeis que possam haver da escrita fiscal, folha de pagamento e controle patrimonial, tá? Então aí a gente vai definir, já tem vários layouts cadastrados, né? Inclusive
prontos já, que daí a gente só implementa quando for preciso. Por exemplo, aqui, importação do Amplos, tá? Para quem tiver usuário Amplos lá, por exemplo, clientes Amplos, a gente já tem até um layout pronto do arquivo de contabilização que o Amplos gera para a gente estar importando aqui dentro da Tratactus, tá? Teste para o livro fiscal, tá? Então a gente já tem pronto já alguns layouts aí para estar fazendo essa integração entre os módulos que não tem dentro da Tratactus, né? Então a gente vai estar integrando esses módulos, tanto a folha de pagamento, quanto a escrita, quanto o controle patrimonial, através da importação de lançamentos contábeis. Beleza? E aqui a importação, né? Então aqui tabela de conversão e layout, e a importação de lançamentos propriamente dita, tá? Então ele vai importar os lançamentos como sendo um lote de lançamentos, tá? E depois, se eu desejar desfazer a importação desses lançamentos, eu também consigo desfazer essas importações aqui, todas de uma só vez, tá certo? Então aqui consulta, tá? Plano com saldos. Vamos pegar um filtro aqui para fazer uma consulta. Está obtendo saldos. Processo completo, tá? Então aqui é só para eu consultar em tela todas as minhas contas e quais são os saldos dela, tá? Então a gente pode olhar aqui, né? Beleza, as contas de controle aqui, tudo zeradinho, como tem que ser, para não figurar até nos relatórios, né? Meu ativo aqui, tudo estourado, negativo, mas beleza, um valor com os seus respectivos saldos. Clicando em algum valor aqui com saldo, tá? Então, assim, fiz a consulta do plano de contas com os respectivos saldos. Se eu desejar fazer a alteração aqui de qualquer um desses valores que componham esses saldos, clicando aqui, eu já consigo fazer a alteração desse meu lançamento contábil, tá certo? Tá, o Júlio está me perguntando aqui como vai ser a leitura de exportação do TOP para Tratactus, visto que a estrutura do plano de contas do TOP não é flexível como da Tratactus. Presumo que tenha que cadastrar a mesma estrutura da Tratactus no TOP. Não. Isso aqui a gente tem aquela tabela de conversão, tá? Que aí a gente vai fazer como se fosse um depara. Uma vez só, né? Para daí a gente estar trabalhando esses lançamentos contábeis aqui dentro da Tratactus, tá? Então a exportação a gente já tem alguns mecanismos para estar trabalhando esse depara do TOP para a Tratactus, tá certo? Bom, então vamos prosseguir. Então aqui, tá? É até uma ferramenta bem bacana essa, tá? Que já é uma solicitação atendida, inclusive. Essa consulta do plano de contas com os saldos, tá? Que a gente, em tela aqui, para o contador, isso aqui é uma coisa muito prática, né? Por quê? Porque o contador vai olhando aqui os saldos que ele tem nas contas, e caso ele veja qualquer divergência ou sinta necessidade de qualquer alteração, apenas clicando aqui no valor, a gente já consegue fazer as alterações desses lançamentos contábeis e automaticamente já ir atualizando os saldos aqui na movimentação da empresa, tá? Então é uma ferramenta aí bem bacana para conciliação, tá certo? Movimentação de conta, tá? Vou pegar aqui um filtro também.
Tem que ser aqui do mesmo ano. Não tem nada. Ah, tá. Aqui é que eu não defini a conta. Vou ver se essa aqui tem lançamento, tá? Então aqui mesma coisa, tá? Aqui seria para fazer a conciliação de determinadas contas, tá? Então a mesma coisa, tá? A gente consegue ir visualizando aqui, né? Todos os saldos que compõem o saldo atual, toda a movimentação que compõe o saldo dessas contas, e qualquer divergência encontrada, tá? Qualquer valor que necessite ser alterado, né, ou modificado, a gente clicando aqui já abre a tela do lançamento contábil para a gente estar fazendo as possíveis alterações, tá certo? Parte aqui dos processos, tá? Então, para fazer aqui a apuração de resultado. O Marcelo está sugerindo aqui, tá? Uma realocação do menu aqui, tá? Igual eu já posicionei vocês, aí vocês, por gentileza, não deixem de passar tudo isso para nós aqui por e-mail, para a gente poder estar tratando isso aqui com a diretoria e com os analistas do produto, tá bom? Então, os processos aqui que nós temos, tá? Quais são os processos, tá? Apuração do resultado, certo? Para fazer o encerramento das contas de resultado e fazer as destinações lá para o patrimônio líquido, tá? Reabertura do exercício, tá? Feita sempre no mês de janeiro, tá? Reabertura para fazer a reclassificação dos saldos, tá? Levar os saldos finais do exercício atual para saldos iniciais do exercício seguinte, tá? Processo de reabertura comum, que a gente já está bem acostumado com isso, tá? Geração de lançamentos futuros, tá? No caso é aquilo que eu fiz analogia com o tópico para vocês dos lançamentos mensais, tá? Que eu dei o exemplo lá de uma receita de aluguel. Então, no menu cadastros, nós fazemos o cadastro desses lançamentos futuros. E aqui no menu processos, nós fazemos a geração propriamente dita desses lançamentos dentro da contabilidade. E a geração dos lançamentos para rateio, tá? Que também passamos lá pelo cadastro dos rateios, né? Determinada despesa para determinados departamentos, de acordo com os percentuais que a gente definir. E aqui eu estou fazendo a geração dos lançamentos contábeis daquele cadastro do rateio. Tá? Então, aqui é um pouco diferente até do que a gente faz no top, né? Aqui no menu cadastros a gente só parametriza esses lançamentos ou esses rateios. E aí no menu processos nós geramos a contabilização desses que foram feitos nos cadastros, tá certo? Aí o menu relatórios, tá? Aqui também não tem muito segredo, né? Relatórios que já estamos aqui habituados, né? Razão, diário. Vou abrir um balancete aqui, por exemplo, tá? Desde a minha conta de controle até a minha conta de provisão lá, que é a minha última conta. O modelo do balancete que eu quero, tá? Se eu quero por centro de custo ou como é que eu quero esse meu balancete. E se eu quero ele consolidado por grupo ou por empresa, tá? Então aqui que é o grande barato desse software, tá? No caso até acho que foi o Júlio que mencionou ali que teria que trabalhar esse sistema numa holding de uma advogada. Então o relatório permite que seja demonstrado nos mais diversos níveis de detalhamento, tá, Júlio? Júlio e todo mundo, né? Então aqui eu vou colocar que eu não quero consolidado. No caso, eu vou pegar apenas dessa unidade de negócio.
Não, beleza, só falou que está na escuta aqui, tá certo. Tá? Então, no caso, esse eu não quero consolidado, esse eu quero por apenas da unidade de negócio. E vou aqui imprimir o meu balancete. Tá, no caso, como estava definido uma impressora PDF aqui como padrão, ele já me direcionou aqui para a impressora que eu escolhi. Tá? Aí o balancete comum que a gente já tá habituado, tá certo? Talvez o grande barato aqui seria justamente... Com certeza, tá, Júlio? O Júlio me fez uma pergunta aqui, se a unidade de negócio pode ser também definida, por exemplo, atividade agrícola e atividade pecuária. Não tem problema nenhum, tá? Como vai ser subdividido isso, fica a critério mesmo de cada usuário. Eu dei como exemplo de uma holding aqui, um grupo de empresa composto por uma indústria e uma empresa prestadora de serviço. Tá? Então, dos mais diversos segmentos, tá? Que aí pode ser trabalhado como queira. Tá? Para visualizar aqui o relatório em tela, tá? Na lupinha, eu já consigo ter ele apenas aqui em vídeo, tá? Até foi uma pergunta aqui do Reinaldo, tá? Então, tem sim, tá? É que eu cliquei já direto aqui na impressora. Aí, como eu estou selecionado uma impressora padrão PDF, ele já me direcionou para a impressão, tá? Mas é sempre para visualização dos relatórios, tem aqui o botãozinho visualizar, tá certo? Então, aqui um balancete comum, que a gente já está habituado aos relatórios SGI lá do top, tá? Então, ele aqui vai permitir que eu mande para impressão ou que eu faça a exportação desses relatórios aqui nos formatos em que eu desejar, tá certo? Plano de contas, tá? Também vou pegar aqui o meu plano de contas, tá? Também bem tranquilo aqui. Algo que a gente já está habituado lá no top, né? Mas com a diferença da máscara aqui, né? Que ele é trabalhado aqui com mais de um nível, diversas quantidades de dígitos, tá? Então não é uma coisa tão rígida quanto o top, né? Ele é um sistema bem flexível mesmo, tá? Relatórios de centro de custos, tá? Também todos os meus centros de custos. E aqui eu queria chegar com vocês nas demonstrações contábeis. Como a Tratax, ela tem uma máscara de plano de contas aberta, né? E cada usuário, cada cliente vai poder trabalhar isso da maneira com que desejar. Existe a necessidade que para as demonstrações contábeis seja feita a manutenção de estrutura. O que seria manutenção de estrutura? Vamos pegar aqui, por exemplo, a do balanço. Tá? Quais são as linhas e as contas que compõem, por exemplo, o meu ativo? Tá? Porque assim, eu preciso informar para o sistema, eu coloquei lá, né? Deixa eu voltar aqui para vocês agora na estrutura do plano, para daí ficar uma coisa mais óbvia para vocês. Se eu pegar aqui na estrutura do plano de contas, eu coloquei que o meu ativo está no valor 1, né? Tudo que for com dígito 1. Mas se eu quiser colocar o meu ativo no valor 5, eu posso. Tá? Se eu quiser colocar o meu passivo no valor 6, eu posso. Se eu quiser colocar as minhas contas de resultado no valor 8, eu posso. Tá? Então, nós temos que fazer aquela manutenção das demonstrações contábeis para informar para o sistema onde está o ativo, onde está o passivo, onde está o resultado, como é que eu quero fazer a classificação dessas demonstrações contábeis, tá?
Não é igual ao top, por exemplo, que já vem tudo isso pronto, balanço, DRE e várias outras demonstrações lá. Por quê? Porque o top é sempre 1 ativo, 2 passivo e 9 resultado. O top nunca vai fugir disso. E a Tratatus, ela tem a permissão de fazer essa parametrização da maneira com que o cliente desejar. Então, por isso que existe essa necessidade de fazer essa manutenção lá nas demonstrações contábeis. Mas o sistema já tinha como saber por esse campo classificação. Bom, hoje não é dessa maneira, tá? Marcelo que fez a pergunta, então hoje o sistema não trabalha assim. Hoje a gente tem que informar a estrutura, né? Onde está o ativo, onde está o passivo e onde está o resultado, tá? Hoje tem que ser dessa maneira. Possíveis melhorias e mudanças em relação a isso, aí teria que ser enviado aqui para nós, para daí tratar com os analistas mesmo, para daí tá vendo a possibilidade e a viabilidade de fazer essas alterações, tá? Nesse momento não vamos conseguir. Então, primeiro aqui eu vou ter que fazer, tá? Então, no caso aqui eu já tenho aqui, né, todas as minhas demonstrações contábeis que eu desejo, né? E fiz quais são as linhas que vão compor, né? Então, por exemplo, a receita aqui, vínculo com plano de contas. Então, vinculei a receita e busquei aqui onde estão as minhas receitas para fazer a apresentação dessas demonstrações contábeis, tá? Então, hoje é dessa maneira que é tratada isso, tá ok? A partir daí, vou pegar aqui, por exemplo, um balanço patrimonial e normal, tá? Vou visualizar o meu balanço patrimonial de acordo com o que eu fiz a estruturação dele ali. Tá certo? Então, para as demonstrações contábeis, tem a necessidade de fazer essa manutenção da estrutura aqui, tá? Para todas as demonstrações contábeis, tá certo? Por fim, aqui temos a parte dos arquivos digitais, tá? Geração do ECF, geração do ECD, o FCONT, né, que é uma declaração em desuso já. Para a Receita Federal aqui tem o ADCOFINS, tá? Que também é só em caso de fiscalização, tá? Arquivos aqui para o INSS também, tá? Hoje em dia isso aqui já é praticamente extinto, né? Então é mais aqui mesmo a ECD e a ECF, tá? Que daí ela já tem uma geração bem familiar lá com o que a gente tem no top, tá certo? Para fazer a geração desses arquivos digitais. E no caso, o que a gente tem de um outro diferencial aqui é a geração dos arquivos para o Tribunal de Contas do Paraná, apenas. Por enquanto, atualmente, só temos aqui do Paraná. Tá? Se houver empresas aí de economia mista que necessitem de geração desses arquivos para os estados aí de cada um de vocês, aí teríamos que avaliar as implementações, tá? Pronto, hoje nós só temos aqui para o estado do Paraná. Tá certo, gente? Então, com isso aqui eu encerro essa primeira demonstração para vocês da Tratatus, tá? Deixa eu ver que tem alguma pergunta aqui. Não, é só o Marcelo falando beleza. A demonstração vai ficar gravada, tá? O link vai ser encaminhado para vocês, para possíveis, né? De repente vai fomentar algum cliente, alguma coisa. Então, aí poderia estar dando uma olhada antes na demonstração para estar dando uma embasada melhor em como abordar esses clientes, tá? Então, o nosso pedido para vocês, tá? Nesse ano aí de 2018 e nos próximos anos, é que passem a usar esse produto, pelo menos aí como teste, tá? Instalem ele no banco de dados, tá? É no MySQL, MySQL ou SQL? É no SQL, tá?
Depois eu passo as especificações técnicas para vocês também, tá? A gente está montando um manualzinho desse produto para estar mandando para todo mundo, tá? Mas não deixem de testar o produto, conhecer ele um pouco melhor, tá? Porque ele pode sim ser uma porta de entrada para vocês, centrais de atendimento, em grandes empresas, tá? Tratem esse produto como uma maneira de poder conversar com quem antes nós não podíamos, tá certo? Então agradeço a participação e a colaboração aí com perguntas e apenas assistindo mesmo de todo mundo, tá? Vamos encerrar por aqui, depois na sequência a gente disponibiliza isso para vocês. Deixa eu ver que tem mais uma pergunta aqui. Marcelo, isso aqui era complicado. Me perguntou aqui por que não foi feita a demonstração com base no campo classificação, para o usuário poder personalizar a demonstração. Que aqui é uma base que eu peguei para demonstração, tá? Montei. A aderência desse produto ela tem que ser uma coisa bem mais ampla, tá? A gente tem que realmente avaliar se os clientes podem, se o sistema realmente vai atender as especificações e expectativas de cada cliente, tá? Então é uma coisa que se a gente, para comercializar, a gente vai ter que trabalhar isso caso a caso. Tá certo, gente? Então, mais uma vez, agradeço a participação aí de todos vocês. Vamos ficando por aqui. E daí, na sequência, a gente encaminha para vocês a gravação desse vídeo. Tá ok? Um abraço, bom dia, boa sexta-feira e bom fim de semana para todos. Até mais.